Olá, graça e paz, eu sou o pastor Adailton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. O título na minha Bíblia, A Parábola do Bom Samaritano. Versículo 25 diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem havia se levantado, o versículo vai dizer isso. Era um doutor da lei, ele entendia a lei. O judeu, desde pequeno, ele era ensinado acerca das Escrituras e ele estava provando Jesus, tentando pegar Jesus em alguma das suas palavras. Então ele perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Os judeus acreditavam pela lei que, por o homem alcançar a salvação, ele tinha que guardar os preceitos da lei. Mas Jesus vai nos ensinar, através do seu evangelho, que a salvação é um dom de Deus. Jesus falou que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. O homem por si mesmo, ele não podia se salvar, mas Jesus pagou o preço por nós naquela cruz e nos resgatou, nos salvou. Então Jesus responde para ele no versículo 26, o que está escrito, a lei, como você entende? E ele vai dar uma resposta teórica muito bonita. Ele disse: olha, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração. O coração é o nosso eu interior, de toda a sua alma. A alma representa a emoção, a vontade, os pensamentos. Amar a Deus com os meus pensamentos, com a minha vontade, com as minhas emoções, de todas as suas forças. Quando fala de força, fala força física, fala de carne, amar a Deus com a minha carne. E diz, ele resume, de todo o seu entendimento. Tudo que eu me entendo, eu tenho que amar a Deus, com a minha força, com o meu entendimento, com os meus pensamentos, com a minha carne, de todo o meu ser, eu tenho que amar a Deus. E ele diz também, é o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai dar uma resposta muito bonita, na verdade ele dá um resumo da lei, amar a Deus e amar o próximo. E Jesus vai dizer para ele no versículo 28, você respondeu bem, faça isso então e viverá. O problema do judeu, desse doutor da lei, é que ele conhecia a palavra profundamente. Mas de nada adianta eu conhecer a palavra e não aplicá-la na minha vida, eu não viver a palavra. Jesus falou que aquele que ouve a palavra e não a pratica, como um homem que construiu a sua casa sobre areia, quando veio as tempestades da vida, a casa caiu. Mas aquele que pratica é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. À medida que nós vamos praticando a palavra de Deus, nós vamos nos edificando em Cristo. E Cristo nos fortalece e nos dá graça para passar pelas diversidades da vida. Então, Jesus falou para ele, faz isso e viverá. Por quê? Porque ele só tinha teoria, não tinha prática. Nós não podemos ser religiosos, amar a Deus somente de boca. Mas Jesus quer que nós venhamos a ser verdadeiros adoradores, adorar a Deus com o nosso espírito, com todo o nosso ser. Então esse doutor da lei ficou constrangido, querendo se justificar. Ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Ele sabia a lei de ponta a ponta, mas não sabia quem era o seu próximo. Jesus vai contar uma história para ele, mostrando quem é o próximo, que se resume o próximo, a própria palavra ele já diz, próximo a quem está perto de mim, próximo. É isso que Jesus vai dizer com sua parábola. Jesus sempre contava por parábolas, para exemplificar ali grandes verdades. E nós não podemos querer ser amáveis somente com a minha família. Os judeus, eles eram amáveis somente com os judeus. Eles discriminavam os outros povos. Mas nós temos que amar todas as pessoas. Mesmo se eu seja de uma certa igreja, eu tenho que amar todos. Eu não posso ter acepção de pessoas. Tenho que tratar todos da mesma forma, da mesma maneira. E é isso que Jesus vai ensinar a ele quando ele conta essa parábola. E Jesus vai dizer assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa cidade da paz. Jesus falou para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Nós temos que ficar em Jerusalém. Aqueles 2 discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para o caminho de Emaús. E Jesus foi atrás deles e os convenceu a voltar a Jerusalém. Então, quando diz aqui que descia um homem de Jerusalém para Jericó, é algo assim espiritualmente errado. Nós não podemos deixar hoje
de congregar, de estar junto na igreja, reunindo juntos os irmãos, adorando a Deus. Porque muitos que estavam em Jerusalém, que estavam vivendo, buscando o Senhor e saíram da presença de Deus, eles pagaram um preço muito alto. Muitos hoje que desviaram do caminho da verdade, vivem uma vida de opressão, perderam a presença de Deus, perderam a paz, perderam a esperança. E esse homem aqui, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E vai dizer que ele caiu na mão de salteadores e os despojaram, espancaram, retiraram tudo e deixaram semi-mortos. E é isso que nós vemos na vida de pessoas que outrora serviam ao Senhor, se reuniam com os irmãos na igreja e deixaram a igreja e foram para o mundo. O mundo aqui tipifica Jericó. Foram para o mundo e deixaram a presença de Deus. O diabo, ele veio como um ladrão para roubar, matar e destruir. E ele faz isso com as pessoas, deixa as pessoas semi-mortas, vivas fisicamente, mas espiritualmente mortas. E quantas pessoas estão assim hoje? Só que Jesus, na sua história, ele fala que no versículo 31, ocasionalmente desceu pelo mesmo caminho um sacerdote e passou de largo. O sacerdote provavelmente estava vindo de Jerusalém. Ali ele adorou a Deus, cultuou o nome do Senhor, fez o seu trabalho ali sacerdotal. Mas agora, quando ele estava algo ruim também, que era saindo de Jerusalém para ir para Jericó, ele viu aquele homem naquela situação e passou de largo. Ele não ligou, ele não teve amor, não teve compaixão. De nada adianta eu adorar a Deus dentro de uma igreja, mas quando eu sair fora da igreja, não demonstrar esse amor para as pessoas. Não adianta as pessoas não verem frutos na minha vida. Eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo na minha vida, que é paz, alegria, amor. Eu tenho que perdoar as pessoas. O amor é demonstrado dessa forma. Não há como eu falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, e odiar o meu irmão que eu vejo. Não tem como isso. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo perdoa. É isso que Paulo vai deixar escrito para nós. E depois ele diz que o sacerdote passou de largo, e de igual modo, no 32, vai dizer que o levita também estava descendo de Jerusalém para Jericó, e também passou de largo. O levita também tinha função ali de louvar, de trabalhar ali no templo, mas só provavelmente o sacerdote e o levita adoraram a Deus junto ali. E agora, quando eles tiveram uma oportunidade de demonstrar um amor, eles não demonstraram. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser religiosos dentro da igreja, tocar algum instrumento, pregar a palavra, pertencer a algum grupo. Mas quando sair de dentro da igreja, viver uma vida fria e vazia, não ter amor pelo semelhante, praticar iniquidade, fazer coisas que aborrece, entristece o Espírito Santo de Deus. Não podemos ser dessa forma. Temos que adorar a Deus na igreja, mas também temos que adorar a Deus no nosso viver secular, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso viver, nos nossos passeios, em todo lugar. Nós temos que demonstrar esse amor a Deus, amando o nosso semelhante, honrando e respeitando o nosso semelhante. Então, no versículo 33, Jesus vai dizer que mais um samaritano que ia de viagem. O samaritano, ele era proibido de entrar em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém ficava num lugar muito alto e Jericó ficava num lugar baixo. Realmente existia um caminho ali, e esse caminho era um caminho muito perigoso, havia salteadores. Jesus estava contando uma história de algo que provavelmente poderia acontecer naquela época. Salteadores ficaram no caminho procurando a quem roubar. Mas isso também acontece de um certo modo, espiritualmente falando. O diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. E ele está em busca, está à espreita de pessoas que estão desapercebidas. Nós temos que estar atentos, vigiando e orando o tempo todo para não darmos brechas para o inimigo vir trabalhar e nos tirar da presença de Deus. Mas esse samaritano, ele ia de viagem, ele chegou ao pé, ele viu aquele homem, ele moveu-se de íntima compaixão. Esse samaritano, ele tipifica Jesus. Jesus, aos olhos daquele... Muitas vezes Jesus foi chamar, eles olharam para Jesus e falaram aos judeus
aqueles doutores da lei: ele está endemoniado, ele é um samaritano. Samaritano era uma raça mestiça, não tinha valor para eles. Mas esse sacerdote e esse levita, que representa a lei, que representa os religiosos, eles tinham amor apenas de uma forma teórica. Mas o amor é mostrado com a prática. Nós temos que mostrar que nós servimos a Deus, que nós amamos a Deus, à medida que nós servimos as outras pessoas, à medida que nós demonstramos amor pelos nossos semelhantes e pelas pessoas que estão próximas de nós. E esse samaritano, que tipifica Jesus, ele teve íntima compaixão. Jesus fez isso por nós. Jesus viu toda a humanidade caída aqui nessa terra, e ele desceu da sua glória, e ele veio resgatar o homem que estava caído e perdido. E ele teve íntima compaixão, ele sentiu a dor nossa, ele levou sobre nós os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aqui vai dizer que o samaritano curou, atou as feridas, aplicou azeite e vinho. Azeite tipifica a presença do Espírito Santo, eram os remédios da época, mas o vinho fala da nova aliança. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para nos purificar, para nos restaurar, para nos resgatar. E aqui ele diz que colocou sobre aquele homem que estava ferido, colocou sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, e levou até uma estalagem e cuidou dele. Jesus fez isso por nós, ele desceu da sua glória, veio resgatar a humanidade. Por 3 anos e meio ele pregou a palavra por toda parte, ele curou, ensinou, fez tantas obras maravilhosas. E aqui diz que levou para uma estalagem. A estalagem tipifica a igreja. E aqui vai dizer que ele tirou 2 dinheiros, que era o equivalente ao trabalho de um dia, e deu aqui para o hospedeiro. O hospedeiro tipifica o Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje conosco e ele quer usar as pessoas para levar os feridos até uma estalagem que tipifica a igreja, para que possam ser cuidadas, amadas, restauradas e curadas e possam ser salvas. E depois que Jesus contou essa história, ele falou assim: cuida dele, né? E tudo que você gastar, quando eu voltar, eu vou te pagar. Jesus fez isso, ele veio aqui, cuidou de nós e voltou para a sua glória. Mas um dia ele vai voltar. Então nós temos que trabalhar na estalagem, cuidar das pessoas feridas, amar as pessoas. Porque quando Jesus voltar, nós teremos galardão. E então depois Jesus pergunta para eles, que conta a história, né? Qual desses 3 parece ser o próximo que ajudou aquele que caiu na mão dos salteadores? Então o doutor vai responder: o que usou de misericórdia. Então Jesus fala para ele: vai e faz da mesma maneira. Porque esse homem tinha muita teoria e pouca prática. Que nós não venhamos ser religiosos, que não venhamos amar somente de boca, mas que possamos mostrar esse amor a Deus, servindo e amando os nossos semelhantes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se quiser, se inscreva no canal.